bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos falar de um caso bem particular, né? A história da L98, uma orca. Ela ficou conhecida como Luna, mas também como Tsukhshit. Exato, pelo povo Moashahet Muchalat. Uma história, assim, bem complexa. Sim, as fontes que a gente tem mostram uma trajetória muito fora do comum. Nasceu, se separou da família, ninguém sabe bem como, e aí reapareceu sozinha, lá em Nootka Sound, no Canadá. E as interações com humanos, né? Isso foi ficando cada vez mais intenso. Pois é, e tem toda a questão cultural, o significado dela para a comunidade indígena local, que é super importante, e as decisões difíceis que tiveram que ser tomadas, né? Com certeza. Acho que a ideia aqui é tentar entender essa jornada toda. O que ela levanta sobre conservação, sobre cultura, sobre a nossa relação com a natureza. Isso. Então vamos lá, vamos começar do início dessa história incrível. A Luna nasceu em 1999, certo? Filha da L67, a Splash, do L-Pod, Isso mesmo. orcas residentes do sul, e desde pequena ela já mostrava um comportamento mais independente, sabe? Menos grudada na mãe do que o normal para eles. E aí, em setembro de 2000, ela foi vista pela última vez com a família. Depois disso, sumiu. Foi dada como desaparecida, até como morta, né? Exato. E aqui já tem um ponto bem interessante das fontes. É muito, muito raro uma orca residente do sul viver isolada. Elas têm laços familiares fortíssimos, uma cultura social bem definida. Então, quando confirmaram em 2001 que aquela orca jovem sozinha lá em Nootka Sound era a L98, Foi uma surpresa e tanto. A própria sobrevivência dela sozinha, tão nova, já era algo que desafiava o que se sabia na época sobre a dependência social delas. E a história fica ainda mais profunda, eu diria. Em julho de 2001, ela apareceu no Gold River Inlet, que é território tradicional do povo Moashat Muchalat. sim, na ilha de Vancouver. E a chegada dela foi muito simbólica para eles. Foi logo depois da morte de um chefe importante, o Ambrose McKenna, né, que teria dito que voltaria como orca. Exatamente. Então, para a comunidade, a Luna não era só uma orca. Ela era Tsukhshit, a encarnação dessa promessa, dessa figura ancestral. Nossa, isso muda tudo, né? A perspectiva. Completamente. Tsukhshit era visto como um parente, um líder que retornou. Isso deu a ele um status sagrado e, claro, influenciou demais a posição dos Moashat Muchalat em tudo que veio depois. Dá para imaginar o choque. De um lado, a visão científica, governamental, de manejo de espécie. E do outro, a visão indígena, espiritual, de parentesco, de responsabilidade ancestral. Um conflito de visões de mundo bem claro ali. E com o tempo, o comportamento dela, ou dele, né, a Luna era macho, mudou. No começo evitava barcos, mas depois... Pois é, a partir de meados de 2002, ele começou a buscar interação, ativamente. Se aproximava de barcos, brincava com equipamentos. O MV Ushuk 3 era um favorito dele, parece. Isso começou a preocupar, né? Criaram até o Luna Stewardship Project para monitorar e tentar educar as pessoas sobre os riscos. E o governo canadense, o DFO, começou a aplicar multas para quem chegasse perto demais, tocasse nele. Sim, porque essa proximidade toda levanta uma questão séria, né? A habituação. Um animal selvagem, ainda mais uma orca tão grande, tão inteligente, ficar acostumado com gente, com barco, é perigoso. Para ele e para as pessoas, né? Com certeza. Risco de acidente com hélice, risco de danificar embarcações. Onde que a gente traça a linha, né? Entre observar, se fascinar e interferir de um jeito que coloca todo mundo em risco. Essa virou a questão central. E aí vieram as tentativas de resolver isso. O DFO tentou reunir o Luna com a família dele, o L-Pod, que passava pela área de vez em quando. Primeiro tentaram guiar ele para fora de Nootka Sound com um barco. Não rolou. Ele não seguia. Aí o plano ficou mais drástico, capturar ele, colocar num cercado temporário no mar e esperar a família passar para soltar ele perto. Só que aí, em junho de 2004, os Moashat Muchalat disseram não. E não foi só dizer não, né? Não mesmo, eles foram para a água com canoas tradicionais cantando, impediram fisicamente a captura. A justificativa deles era muito clara. Tsukhshit era um membro da comunidade, não um bicho para ser pego e levado. E tinham medo de que a captura levasse ao cativeiro permanente,
como já tinha acontecido com outras orcas. A oposição foi tão forte que o DFO teve que recuar. Cancelaram a operação. Então, o que isso gerou? Um impasse. Um impasse total. Ético, logístico. De um lado, o argumento da conservação, do bem-estar do animal que talvez estivesse melhor com a família. Do outro, o respeito às crenças, aos direitos da primeira nação no território deles. Mesmo com um acordo de manejo depois, a situação de risco continuou, né? As interações com barcos não pararam. Exato. Mostrou como é difícil achar solução nesses casos tão complexos com tantas camadas. E, infelizmente, o final foi trágico. Em março de 2006, Sim, dia 10 de março. Ele morreu numa colisão acidental, com as hélices de um rebocador, o General Jackson. Um barco grande e potente. E o mais irônico é que era um tipo de embarcação com a qual ele já tinha interagido antes, buscando contato. que tristeza. Muito. Mas o legado de Luna, ou Tsushi-Ichi, ficou. A história dele virou um símbolo importante nos debates sobre conservação marinha, sobre como lidar com animais selvagens que se aproximam da gente. E principalmente sobre a necessidade de ouvir e respeitar as perspectivas indígenas, né? Integrar isso nas decisões sobre o meio ambiente. Exatamente. Ele personificou essa complexidade toda, esse choque de visões de mundo na gestão da vida selvagem. E isso deixa a gente pensando, né? Considerando tudo isso que aconteceu com Luna, como a gente pode equilibrar melhor as coisas, nossa curiosidade, a ciência da conservação, o bem-estar de um animal específico e essas conexões culturais e espirituais tão fortes que algumas comunidades têm com a natureza, principalmente em casos assim tão únicos. Fica aí a reflexão.